De Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 8, abre por gentileza. Quando se encontraram, vamos ler o que diz a palavra, e diz o seguinte: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Eu quero ser limpo. E imediatamente foi purificado de toda a lepra. Disse então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, apresenta a oferta que Moisés determinou, para que sirva de testemunho. Jesus, sobre esta palavra nós vamos caminhar, Pai. E está tão maravilhoso esse lugar, esse ambiente, Jesus. É especial, é nítido sentir a Tua presença neste lugar. Jesus, desce sobre nós com Teu Espírito Santo, e que seja ainda mais intenso, que seja ainda mais transformador, e que nós possamos ver a Tua obra sendo completa na nossa vida essa noite, Pai. Que haja cura completa, que haja milagres completos neste lugar. Jesus, nós cremos, Tu és o nome sobre todo nome. Tu és o único que faz aquilo que ninguém tem a capacidade de fazer, Jesus. E é em Teu nome que nós oramos, é em Teu nome que nós pregamos, é em Teu nome que nós vivemos, e é em Teu nome que nós estamos aqui essa noite, para exaltar o Teu nome, para glorificar o Teu nome, Tua presença, Senhor. Aleluia! Nós Te amamos, Jesus. Por isso queremos a Tua voz. Fala conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Essa noite tive uma aula sobre graça aqui. Tive uma aula sobre fé. Tive uma aula ouvindo. E como é bom ouvir. Como é bom parar um pouco de falar e ouvir. Como é gostoso. Obrigado a todos que ministraram antes de mim, que me ensinaram tanto. Eu quero ser simples, mas específico dentro de uma realidade desse texto. Veja, como todos os milagres de Jesus que nós lemos, eles são impressionantes, porque Jesus sempre fez coisas incríveis e que nos chamam a atenção, e por isso até mesmo que a multidão seguia ele de maneira absurda. Porque aonde ele chegava havia milagres extraordinários. Você imagina que andar perto desse homem, andar perto de Cristo, era uma experiência o tanto quanto absurda. Quem andava durante o dia com ele, chegava no final de tarde, chegava em casa dizendo assim: gente, amanhã vocês têm que ir junto com a gente, porque o homem é doido. O homem cuspiu na mão hoje e curou um cego. Aí o pessoal: meu Deus, amanhã nós vamos junto. E toda a vida tinha multidões seguindo Jesus por conta daquilo que ele fazia, milagres. Só que o que eu quero que você entenda essa noite é que o ministério ou a primazia daquilo que Jesus veio fazer não foi curar. A primazia do ministério de Jesus não foi dar vista aos cegos. A primazia do ministério de Jesus não foi fazer o coxo andar, o cego ver, o surdo ouvir. Tudo isso foi milagre dele, mas não foi o primeiro milagre que ele desejava. Eu quero que você reforce isso. Jesus veio primeiro para salvar você. Jesus veio para salvar a gente do pecado. Jesus veio para salvar a gente do lixo, da lama, da podridão. Veio para morrer no nosso lugar. E esse foi o maior milagre que a gente leu na Bíblia. Ele morreu na cruz do Calvário, ele ressuscitou no terceiro dia e ele nos salvou. Então, tudo que Jesus fez, o escopo por trás é salvar. Enquanto Jesus estava curando o cego, ele estava salvando o cego. Enquanto Jesus estava curando o paralítico, ele estava salvando o paralítico. Agora, qual é a nossa dificuldade? É porque nós somos especialistas em olhar para aquilo que de maneira absurda chama a atenção primeiro: a cura. E isso é maravilhoso, isso é sinal, é maravilha, é prodígio. Mas quando a gente olha só para o milagre, a gente esquece que Jesus foi muito mais do que aquele que curou. Quando a gente olha só para o leproso e não olha para a forma que Jesus curou o leproso, a única coisa que a gente vê é que um leproso naquele dia foi para casa sem lepra.
Então, esse é o problema de muitas vezes saber o final do filme. Porque quando a gente sabe o final do filme, a gente perde a essência do detalhe. Eu não sei se alguém aqui foi assistir o Rei Leão. Já, o Rei Leão agora que saiu. Você foi? Você sabia que... Não é spoiler quando a gente já sabe. Irmão, aconteceu a mesma coisa. Sabia disso? O Simba fez uma... Levou o pai para coisa lá, tal. E aí o pai morreu, lembra? Que as coisas passaram nele. E no final ele assumiu o reino. Aí você vai dizer, pastor, o senhor me contou o final? Não, meu lindo, o final é final desde quando saiu lá em 1900, não vai cacetada. Agora, para pensar que hoje quando você for no cinema, você não vai olhar com os mesmos olhares que olhou alguns anos atrás. Porque a sua maturidade te faz tirar lições importantes daquilo que lá atrás você só achou, ai, ele é tão bonitinho. O evangelho é igual, quanto mais maturidade, mais profundidade a gente enxerga em Jesus. Sabe? Quanto mais a gente se aprofunda no eterno, a cura que Jesus fez, as curas que o Senhor opera, são lindos, mas a salvação é extraordinária. Enquanto a cura me livra desse tempo, a salvação me livra para a eternidade. Agora, veja, nada desconstrói uma coisa, por exemplo, ou outra. A cura não desconstrói a salvação não desconstrói a cura. Até porque nós acabamos de ler agora há pouco que Jesus foi ungido para curar. E fez. Só que eu quero que você caminhe comigo hoje dentro desse texto de um leproso, dentro de uma outra perspectiva. E você vai ver que vai ser importante para a nossa caminhada a partir de uma ótica e da forma que Jesus fez. Olha que interessante. Bom, é importante fazer algumas coisas. Primeiro, uma caminhada para a gente entender a doença no tempo bíblico e no tempo que nós estamos vivendo agora. Segundo, é importante fazer uma caminhada para entender a forma que o milagre aconteceu. E entender que após o milagre tem uma coisa que precisa ser diferente. E aí a gente consegue completar esse texto, não exaurir, porque o texto é profundo demais para exaurir em uma hora, mas para você entender como Jesus é extraordinário em tudo que faz. Bom, a primeira coisa, seguindo esse plano de caminhada, a gente precisa entender que a doença lepra hoje é diferente da lepra que nós estamos lendo no tempo bíblico. A lepra hoje ela é hanseníase, ela tem cura. E eu me lembro que no ano passado eu fiz uma mensagem sobre isso. E eu falei no vídeo o seguinte, olha, no Brasil ainda tem gente que morre de lepra. Você sabe que a internet hoje é cheia de doutores, né? Que nunca estudaram em lugar nenhum, mas que tem assunto de sobra na vida dos outros para falar. E aí eu falei isso no vídeo. Falei, olha, no Brasil ainda tem gente que morre de lepra. Uma pessoa embaixo comentou. Mas Pastor David, o senhor está redondamente enganado. Gente que eu consigo imaginar gente chata só assim, sabe? Tipo assim, eu tenho razão, tá? E aí a pessoa comentou assim, o senhor está redondamente enganado. No Brasil ninguém mais morre de lepra, porque tem cura. Eu sou de um país onde tem gente que morre de gripe. Eu sou de um país onde tem gente que morre de unha encravada. O fato de existir a cura não significa que ninguém morra da doença. A prova disso é Cristo. Cristo é a cura para a humanidade. Todo dia tem gente que morre sem Jesus porque não aceitou que Cristo é aquele que pode curar. Calma, irmão, calma que não é pregação ainda. É só a introdução, não empolga, que nós vamos chegar lá já. Eu sei que você está animado, mas é que não é pregação ainda, é só para você entender. Então, eu só estou falando da lepra. Tem cura, mas ainda tem gente que morre. Agora olha para cá. Quando a gente olha para a lepra da Bíblia, desse tempo, é uma doença física, mas não é só físico. É emocional, é espiritual. Portanto, quando Jesus curou o leproso, Jesus não curou só o físico. Tinha mais coisa acontecendo. Eu vou te explicar porque era maior do que a gente imagina. Quem tinha lepra estava condenado a morrer. Veja, o ser humano não foi preparado para a notícia da morte. Psicologicamente não há um ser humano saudável. Hoje eu vi um vídeo dizendo que quem canta de manhã não é normal. É a mesma coisa de quem gente que ouve que vai morrer vai dizer, ai, estou super feliz. Não vai estar feliz nada, irmão. Ninguém quer morrer. Ai, vou morrer. Semana que vem, estou em festa. Não, mentira. A gente saudável fala assim, eu tenho que beijar todo mundo. Eu tenho que abraçar. Porque ninguém é preparado para isso. Agora, para pensar, quem recebia essa notícia da lepra, recebia sobre si um atestado de morte. E não é uma morte comum assim que vai, apagou, morreu. Não, era uma morte que a pessoa morria aos poucos, com dor, apodrecendo, das extremidades para dentro. Ou seja, era uma doença terrível. Outra coisa, era contagiosa.
Ou seja, quem tinha lepra estava condenado de ausência de pessoas. Não podia mais abraçar ninguém, não podia mais tocar ninguém, porque se tocasse, infectava. Terceira coisa, quem tinha lepra estava também impuro cerimonialmente. Então, se o leproso toca naqui, ninguém mais toca, porque o que ele toca é impuro cerimonialmente e também é contagioso. Então eu quero que você entenda que o leproso tinha problemas emocionais graves, porque há muito tempo, provável, ninguém tocava nele, muito tempo que ele não tocava em nada, porque tudo aquilo que ele tocava tinha lepra junto com ele. Grava isso, tudo que o leproso tocava tinha lepra junto com ele. Então o leproso não podia tocar em ninguém. Partindo dessa premissa, eu consigo entender e tentar imaginar de maneira alegórica, óbvio, porque não tem esse percurso, mas para pensar que era mais ou menos isso. Assim, o médico falava, você tem lepra, você vai morrer. Aí o leproso, segundo a história, nesse momento tinha que gritar para todo mundo saber o que ele tinha. Ou seja, era uma vergonha pública, que todo mundo fazia assim, ele tinha que andar na cidade dizendo, leproso, leproso, para que desse tempo de as pessoas se afastassem dele, e porque até mesmo ele nem poderia estar no meio da cidade. Então esse leproso, imaginando uma caminhada, ele recebia o diagnóstico e ele ia para a sua casa para pegar as suas coisas, as suas mudanças, porque ele já não moraria mais dentro da sua casa, ele teria que morar no leprosário. Tudo bem? Então ele chegava, detalhe importante, eu estou dizendo que é bom você saber, o leproso pegava as suas coisas, entrava dentro de casa, não abraçava ninguém, não despedia de ninguém, não beijava ninguém, e saía leproso, leproso com as suas coisas. Ele ia morar onde? No leprosário. O leprosário era onde estavam os leprosos que morreriam da mesma doença do que ele. Bom, esse é você entendeu o que era o cenário. Agora presta atenção. Esse leproso ouviu falar de Jesus. Isso aqui para mim é importante para que você entenda que a maneira que você ouve falar de Jesus determina muito a forma que você se relaciona com Ele. Por isso que eu amo a geração que o Senhor está levantando, porque a gente está aprendendo sobre Jesus da forma certa. A gente está entendendo aquilo que a religião disse ao contrário durante muito tempo para nós, aquilo que os fariseus impregnaram. Não é acessível. A Bíblia diz de maneira pura, Ele é acessível. Ninguém pode chegar perto. Ele diz, deixa vir a mim aqueles que estão oprimidos, cansados, eu os aliviarei. Ele é intocável. Não, Ele não é só tocável, como Ele também toca. Ou seja, Ele é diferente de toda a perspectiva de análise que alguém de maneira legalista pode ter. E aqui eu me apaixono, sabe por quê? Porque a forma que o leproso ouviu falar de Jesus está muito claro pela maneira que ele reage a Cristo. Isso é só um detalhe. Para pensar o seguinte, a Bíblia vai dizer que de longe ele se prostrou, com a boca no chão e disse, Jesus, ou Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode tornar-me limpo. Só para você entender uma parada aqui, irmão. O leproso não disse que tinha lepra, o leproso disse que estava sujo. E eu vou te dizer, tem razões específicas para a gente começar a entender que o problema são dois. Primeiro, o leproso não conhece Jesus o suficiente para saber a forma que ele reagiria. Portanto, para não correr o risco de ser morto, ele chega de longe. Segundo, o leproso sabe que no meio de Jesus e ele tem uma multidão muito grande, e não há nada pior do que uma multidão. Não, eu vou explicar melhor isso. Não há nada pior do que uma multidão que pensa que tem mais direito do que aqueles que estão nos leprosários da vida. É porque tem um contexto para eu afirmar isso para você. O leproso não poderia, óbvio, tem um contágio. Agora para pensar o seguinte, que se o leproso olha para Jesus e diz, Senhor, eu tenho lepra, a multidão matava ele antes de Jesus chegar perto, ou talvez expulsaria ele antes de Jesus ouvir a voz. E sabe, a gente tem que entender que às vezes nós somos exatamente essa multidão, que as pessoas estão lá fora tentando chegar até Jesus, e os nossos olhos estão dizendo, vocês não podem chegar aqui, esse lugar é feito pra gente, esse lugar é feito pra gente melhor, esse lugar é feito pra gente perfeita, esse lugar é feito pra gente que pode. E aí o leproso está lá fora dizendo, eu quero chegar até Jesus. E nós somos exatamente aqueles que, ao invés de aproximar as pessoas de Jesus, a gente está afastando as pessoas de Cristo. A gente só não pode esquecer que quem estava doente há 2 minutos atrás era a gente. A gente só não pode esquecer que quem estava podre há minutos atrás era a gente. E sabe, quando eu vejo isso, essa cena toda, eu começo
vislumbrar o cenário, o leproso de longe, boca no chão, dizendo: Senhor, se o Senhor quiser purificar-me, eu serei limpo. A multidão provavelmente deve estar assim: limpo do quê? Limpo do quê? Limpo do quê? Você sabe do que ele está sujo? Limpo do quê? Aí Jesus poderia, de maneira simples, dizer: limpo do quê? Jesus poderia ter exposto ele. Jesus poderia ter trazido à luz: o que está acontecendo? Limpo do quê? E aí o leproso ia dizer: lepra. Todo mundo: rum! Ou imagina, eu acho diferente até, acho que a pessoa faz assim, ó. E provavelmente depois ia ter uma fila em Jesus dizendo: Jesus, ora por mim, porque o leproso acho que tocou em mim, nojento. E Deus o livre, eu ficar doente porque esse porco entrou no nosso meio aí, relaxado. Ele não pode fazer isso. Ia ter uma fila de gente. E aí, veja, uma coisa vai fechando a outra. Você já vai entender por que isso faz sentido. Porque Jesus cura, e quando Jesus cura, Jesus diz: não fala pra ninguém, quietinho, não fala nada aqui, só conta para o sacerdote dentro da sinagoga. É mais ou menos isso: se eu não te expus, não te exponha. E agora, Jesus vai fechar também, você vai entender. Enquanto o leproso está prostrado, a Bíblia diz que Jesus caminhou até o leproso. Pastor, está escrito onde isso? Não é tentar achar um... Não, é que está aqui, ó. A Bíblia diz que ele se prostrou de longe. Jesus estendeu a mão e tocou? Ué, Jesus não é do X-Men, irmão? Claro, Jesus podia... Tocou. Não, mas Jesus caminhou até o leproso. Enquanto o leproso estava prostrado, Jesus caminhou até o leproso. Obrigado, pastor Eloy, pela compreensão. O Senhor é muito importante para mim aqui essa noite. Enquanto o leproso estava prostrado, Jesus caminhou até o leproso. Se ficou difícil de entender, eu vou te contar uma coisa: enquanto todo mundo se afasta do leproso, Jesus caminha até o leproso. Enquanto todo mundo faz, Jesus toca. Porque Jesus não tem problema com as nossas enfermidades. Jesus é a solução para elas. Jesus não tem problema com as nossas mazelas. Jesus é a cura para os nossos problemas. Agora, só um detalhe: é que quando Jesus toca no leproso, preciso que você saiba, Jesus não fica doente, mas o leproso fica sarado. Porque a natureza dele sempre será superior à nossa, infinitamente superior. Então quando ele toca na gente, não é ele que adquire a nossa natureza, é a gente que adquire a natureza de Jesus. É diferente. E eu acho extraordinário porque Jesus tocou nele antes de curá-lo. Mas não é antes de curá-lo tão somente, não. Jesus curou primeiro as emoções desse leproso. Esse leproso não é tocado por ninguém há muito tempo. Esse leproso, ninguém encosta nele. Jesus encostou nele e depois curou. Sabe o que é isso? Antes de Jesus curar o físico, Jesus curou as emoções dele. Eu não estou indo longe demais, eu acredito. Eu estou dizendo para você, aquilo que ninguém fazia, Jesus fez antes de curá-lo. Jesus está dizendo: eu não tenho problema com o que você tem. Meu problema é com quem esconde a doença, não com quem se apresenta perante mim. Meu problema não é quem tem lepra, é quem finge que não tem nada. Sabe? É melhor um leproso que grita que está sujo do que um leproso que se esconde debaixo de uma armadura de general dentro de um palácio. Então o leproso recebeu um toque de Jesus. E aí Jesus diz: quero ser limpo. Estou resumindo para a gente chegar na mensagem. E tocou no leproso. O leproso levantou. Imagina um leproso assim, ó. Estou curado. Jesus que ó. Sabe aquela coisa de filme tipo... Eu não te expus, não te exponha. E eu vou te contar uma coisa, meu lindo. Eu estou aprendendo com isso aí. É que não é todo mundo que está preparado para ouvir o milagre de Deus na sua vida. Sabe, não é toda a multidão que está preparada para ouvir um testemunho daquilo que Jesus está fazendo em você. Você já viu que tem muita gente da nossa geração que quando ouve uma coisa muito extraordinária faz assim: sorte. Você falou: comprei um carro novo. Bebe demais. Ué, se Deus deu o cavalo, Deus vai dar água. Mas tudo bem. A parada é o seguinte, irmão. O negócio é o seguinte. Eu entendo aqui porque a gente precisa ser sábio com aquilo que a gente conta para as pessoas também. Já parou para pensar que nem tudo que a gente vive com Jesus no secreto foi feito para contar abertamente em público para as pessoas? E já parou para pensar que para melhorar a sua vida, você também tem que aprender a suportar a bênção do outro antes que a sua chegue? Você tem que aprender a ver a vitória do outro, Deus operando, Deus curando, Deus, sabe, estabelecendo uma cura antes de curar você. Que enquanto você não consegue aceitar o milagre do outro, o seu demora muito mais para chegar.
Já parou para lembrar que Jairo está pedindo uma visita de Jesus? Jesus está indo na casa de Jairo, top visita. A Bíblia vai dizer que uma mulher chega por trás de Jesus e interrompe a visita no meio da cura que ia receber a filha de Jairo. Imagina se Jairo fica chateadinho assim: ô Jesus, minha filha está morrendo. Ia levar uma lapada. Jesus ia dizer para ele: meu lindo, quando a tua filha nasceu, essa mulher ficou doente. Não lembrou? 12 anos a menina tinha e estava doente. 12 anos a mulher estava doente. Mas veja, antes de a filha de Jairo ser curada, no caso aqui ressuscitada, Jairo teve que ver uma mulher que tinha um fluxo de sangue ser curado antes dele. E isso é profundo e transformador quando a gente entende na nossa história. Eu tive uma experiência agora no começo do ano, não tentando fugir, não fugindo da palavra. O Tadeu sabe, a minha esposa estava grávida no começo do ano. E Deus me deu o dom de fazer filho, é uma benção também. Negócio de viajar, a gente chega uma correria top. E a benção, Deus tem abençoado a gente aí. E aí, minha esposa anunciou que estava grávida, top, coisa linda, maravilhosa. E aí eu estava pregando, Tadeu estava no dia em Jundiaí, minha esposa entrou em contato, ligou para mim e disse assim: amor, eu estou tendo um sangramento que eu acho que a gente está perdendo a gestação. Irmão, eu pedi licença para o pastor, entrei dentro do gabinete pastoral, dobrei meu joelho e comecei a chorar, pedindo um milagre, dizendo: Jesus, opera um milagre na minha casa, opera um milagre na minha esposa, faz a tua vontade, Senhor. E orei, chorei, descabelei de chorar. E quando eu saí do gabinete do pastor, tinha um casal com uma mulher grávida na sala, me esperando. Deus também dá umas aprontadas com a gente que é radical, né, irmão? A única coisa que eu não queria ver era a grávida naquela hora. E a grávida está ali: pastor, é que eu estou grávida e meu filho tem um problema no coração grave, e a gente tem muito medo de perder, e tem um outro problema, só vai poder ser cesárea. Meu sonho era que fosse parto natural, e tem que ser cesárea porque a hora que o neném nascer tem que estar um cardiologista para de imediato abrir o coraçãozinho do neném e operar. E falou, aí o Espírito Santo falou: bem, ora por ela. Lembra, Tadeu? Eu falei: posso orar agora? Eu estendi as mãos, orei por ela, e naquele dia eu perdi o meu bebê. Estranho esses testemunhos, né? Mas aí que está. Antes da vitória ser completa para mim, eu comecei a ver um milagre acontecer na vida de outra pessoa. Eu fui pregar em Jundiaí agora de novo. Antes de pregar a mesma cena, chega uma moça com um nenenzinho no colo, com o casal. Ela falou assim: pastor, esse é o Levi, nasceu de parto natural, e a hora que nasceu não tinha um problema no coração, não precisou operar. Jesus fez um milagre. E aí você vai dizer: e você, pastor? Bom, o meu não chegou naquele dia, mas nasce em dezembro. Você pode celebrar o Senhor, meu lindo. Enquanto o meu milagre não chega, eu tenho que aprender a celebrar o que Deus está fazendo na vida de alguém. Só para você saber, eu fui com a minha esposa no médico. Top. E o médico aqui, para ver se tinha saído tudo das trompas de falópios, que eu aprendi o nome. O médico olhou para ela e fez assim: o que tinha não tem mais, tem coisa nova aqui. Irmão, naquele dia o doutor queria me conhecer mais de perto, entender. Qual é a receita, amado? Como é que funciona? Meu lindo, é aprender a celebrar o milagre dos outros antes que o nosso chegue. Bom, Jesus só está dizendo para ele: meu lindo, não fala para ninguém não, conta para quem tem que ouvir agora, vai para o sacerdote, entrega a oferta para que sirva de testemunho e acabou. Bom, esse é o milagre. Você entendeu alguns detalhes importantes. Agora, o que vem depois do milagre determina muito. E agora eu começo verdadeiramente naquilo que Deus colocou no meu coração. Eu quero que você pegue uma frase que vai determinar o final da nossa caminhada. No dia que o leproso foi curado, ele ficou pobre. Essa é a frase. Não entendeu não? Vou dizer de novo. No dia que o leproso foi curado, ele ficou pobre. Vamos dar um replay. O leproso foi no médico.
oi doutor, tudo bem? Estou com uma dorzinha aqui. O leproso falou, não é dorzinha não, filho, você vai morrer. É lepra. Eu vou morrer. Leproso, lembra? Foi para a casa dele, porque essa era a lógica, pegar as suas coisas e levar para o leprosário. Ele pegou tudo o que tinha, e na hora que ele pegou tudo o que tinha, tudo que ele tinha lepra. Bom, vai melhorar. Tudo que ele tinha estava contaminado. Para onde ele levou? Ele levou para o leprosário. Tudo que ele tem lepra. Tudo que ele tem está contaminado. Aí foi para o leprosário. O que era o leprosário? O leprosário era onde ficavam os leprosos que iam morrer de lepra. Você já imaginou a conversa de um leprosário? Imagina o leproso falando para o leproso: e aí, João, perdeu o que hoje? Porque apodrecendo e caindo as partes de corpo. Não é para rir não, irmão, é pesado. Perdeu o que hoje? Eu perdi o dedo. Vocês são maus, gente, pelo amor de Deus. Manuel perdeu o que hoje? Eu, Manuel, perdi a ponta do pé. Joaquim perdeu o que hoje? Eu, Joaquim, quê? Sebastião perdeu o quê? Sebastião. Bom, é porque basicamente longe de Jesus e antes de Jesus é mais ou menos essa a vida. O que você perdeu hoje? Longe de Jesus a vida do ser humano se resume a perdas. Longe de Jesus a vida do ser humano se resume a fracassos. Longe de Jesus a vida se resume a desertos, em cima de desertos. O que você perdeu hoje? Aí, aleluia, esse leproso que estava acostumado a perder, conheceu Jesus, descendo do monte, cheio de uma multidão em volta dele, e esse leproso foi curado por um toque de maneira instantânea. Deixa eu te dizer, o único lugar que esse leproso jamais, eu vou mudar a palavra, o único lugar que esse leproso não podia voltar, era o leprosário. Então tudo que o leproso tinha antes de Jesus, após Jesus não serve mais. Não, você não entendeu. É que pega direto na pessoa. Tudo que você fazia antes de Jesus chegar não serve para você fazer agora. Tudo que você era antes de Jesus chegar não serve mais para você ser, porque em Cristo as coisas fazem tudo nova. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. Mas eu vou te contar, bebê. O problema é o seguinte: tem gente que é curado todo dia, e ao invés de ir para onde Jesus mandou, volta para o leprosário para dormir. E veja, eu não estou falando de lugar, eu estou falando de coisas. Estou falando de posses, estou falando de emoções. Tem gente que administra a sua vida muito mais no leprosário do que perto daquilo que Jesus estabeleceu para ele. Vou te contar uma coisa. Quando de repente Jesus soprou o nosso nome para viver o que a gente está vivendo, porque é só Cristo para fazer isso, não tem explicação. Nós começamos a ver milhões de pessoas seguindo, compartilhando os vídeos, e isso é muito legal. Só que eu comecei vendo que gente compartilha o vídeo, mas que o vídeo não muda o ser humano que compartilhou o vídeo. Sabe, eu comecei a ver assim, a pessoa compartilhava o vídeo hoje, no outro dia estava todo louco, chapadaço. Eu falei, Jesus, o que está acontecendo? Aí a gente também sofre de crítica, olha só que novidade. E eu comecei a ouvir gente falando assim: se o evangelho que você prega não transforma, você não prega o evangelho. Eu falei, gente, então eu sou responsável pelas pessoas não serem transformadas. Eu sou o culpado de ele ouvir a mensagem e não ser transformado por ela. E aí eu comecei a me cobrar, dizer, Jesus, então a culpa é minha. Então, aí Jesus falou assim: não, cala a boca, rapaz. Não é você que transforma, sou eu que transformo. Mas eu estou à porta e bato. Só transformo quem abre a porta e deixa eu morar junto. Ou seja, a nossa geração tem que deixar Jesus completar a obra. Tem que fazer e dar o acesso, porque Jesus abriu o caminho, fez a porta, fez tudo. É só você abrir a porta. Jesus, está a porta aí? Bate. Quando eu entendi isso, eu falei, então Jesus, peraí, eu não sou responsável, então o que eu tenho que fazer? Só prega aquilo que eu coloco no teu coração, prega o evangelho. Bom, eu só vou te explicar uma coisa que eu entendi. Me lembrei de Ezequiel. Quando essa crise veio, que eu me lembrei de Ezequiel, eu me lembrei de quando Deus chamou Ezequiel nas águas purificadoras, lembra?
águas que curam, águas que saram. A Bíblia vai dizer que Deus mediu com uma corda 1000 côvados e disse para Ezequiel: Ezequiel, vem. Aí Ezequiel caminhou. Deus puxou, amarrou. Igual a gente, tem gente que diz: estou puxando para a igreja. Eu fico imaginando uma corda na cintura e a pessoa diz: o Senhor, Ele puxou, Ele gritou. Não, a Bíblia diz que a voz do Senhor disse: vem. Isso é um convite. Agora a Bíblia diz que Ezequiel caminhou. Aí a Bíblia diz que Ezequiel caminhou e disse o que aconteceu. Ele diz: olha, agora as águas batem nos tornozelos. E a Bíblia diz que a voz continua a chamar. Andou mais 1000 côvados e disse para Ezequiel: Ezequiel, vem. Ezequiel ficou ou foi? Foi. O Evangelho é um convite. Cristo abriu o caminho para você viver Ele por completo. Agora você que decide o quanto se envolve com o eterno e o quanto você se afasta dele. O caminho está preparado, a estrada está feita. Ela é estreita, mas foi aberto por alguém que não erra caminho. O caminho que Jesus fez te leva para a eternidade e te dá vida plena neste lugar. Muda tudo. Agora, deixa eu te contar uma parada, irmão. A Bíblia diz que Deus chama, vem, Ezequiel vai, a água dá no joelho, a água dá no lombo. E a Bíblia diz que ele mergulha. Bom, o problema qual que é? É que tem gente que é aqui, ó. Ai, que gostoso. Água no pezinho. Ai, coisa boa. Ai, esse pastor prega tão bom assim. As mensagens que acalmam nossa vida. Ai, eu vou na igreja domingo, é uma delícia. A gente vive a semana leve. O problema é que o telefone toca. Leprosário. Aí a pessoa faz isso aqui, ó. Porque quem pouco se envolve é atraído pelo passado todo dia. Quem pouco se envolve com Jesus é muito mais refém daquilo que aconteceu lá atrás do que aquilo que está preparando, que Cristo está preparando para você viver. Então esse é o problema. Quer viver algo novo, tem que mergulhar em Cristo de maneira verdadeira. Não é na superfície, é se entregar por completo. Ei, o leprosário não faz mais parte de você. As coisas que ficaram para trás não servem mais para você. Servia para você antes, agora não serve mais. Eu sempre digo uma coisa: eu, David Leonardo, eu já não sirvo mais para desviar, por exemplo. Não sirvo mais. Imagina eu vou desviar. Eu não sei o que com desviado faz mais também. Vamos, desviei. Aí eu tô aqui, tô em algum lugar, top. Tô fazendo alguma coisa de desviado, que eu não sei o que é mais ou menos. Eu tô aqui, pá. E aí tem alguém perdendo a família na minha frente, traindo a esposa, e eu tenho uma palavra. Aí eu vou dizer: irmão, para o que você está fazendo. Aí ele vai dizer assim, eu estou falando: para o que você está fazendo. Jesus muda a sua história. Ele vai dizer: que mude a sua primeiro. Aí eu aqui, é verdade. Fora que tem as irmãs do ciclo de oração que perseguem crente desviado, irmão. Eu não ia poder andar mais em paz. Se andasse de ônibus, Deus ia levantar cobrador no Passibus. Ia ter um irmão que ia falar: ei! Porque Deus, a Bíblia diz que o seu amor é perseguidor. A partir do momento que você o conhece, você nunca mais consegue esquecer Ele. A partir do momento que Ele muda você, acabou! Ô, pastora Daiane, o Evangelho não é um conceito. O Evangelho é uma experiência. O que tem aqui? Sou um cientista. Sério, o que tem aqui? Alguém tem certeza? Pode ser qualquer coisa. Pode ser álcool. É igual água. Pode ser, não sei, pode ser qualquer coisa. Agora, aqui ó. Jesus que não tenha herpes. Cadeira. É água. E eu sou a única pessoa que pode afirmar isso agora, porque fui o único que experimentei. Quem experimenta Cristo uma vez, meu lindo, nunca mais vai ser iludido por qualquer outro discurso. Quem entra de verdade na presença do Senhor nunca mais vai conseguir fingir que não é real.
Imagina a pessoa que, ai meu Deus, imagina eu desviado. Ai, verdade, Jesus, eu sou muito burro, eu preciso voltar. Aí que tá, meu lindo, tem gente que vive a vida inteira sofrendo, sabendo que Jesus é o único que pode mudar a história de verdade. Tem gente que fica protelando, eu vou. Para de ser besta, irmão. Você já se encontrou com Jesus um dia descendo do monte. Ele já curou você em alguma área da sua vida. Agora Ele é perfeito para completar a obra que começou em você. Mas você tem que se apresentar perante Ele e dizer: Jesus, completa. E a voz do Senhor diz: vem. Quer mais? Caminha. A Bíblia vai dizer que chega uma hora que Ezequiel diz: a água bate nos lombos. Aí a Bíblia diz o seguinte: Ezequiel diz que chegou a hora de mergulhar. Não é nadar para sair, é mergulhar para permanecer. E sabe, é exatamente essa hora que a vida do crente muda de maneira eterna. O Evangelho não é mais alguma coisa que alguém disse para você. O Evangelho está dentro de você. O Evangelho está dentro de você. Pegando a deixa daquilo que o Lucas falou, quando Jesus prometeu, Lucas 24:49, volta para Jerusalém e espera até que do alto sejais revestidos de poder. Atos capítulo 1, versículo de número 8 diz: então recebereis virtude do alto e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus está dizendo: vocês andaram com o Evangelho de fora para dentro, agora se prepara para andar com o Evangelho de dentro para fora. O Espírito Santo vai encher vocês. A partir do momento que o Espírito Santo nos enche, Ele nos marca. É a marca do Espírito Santo. Você nunca mais vai prestar para outra coisa. Só que aí que está, meu lindo, a questão é que as pessoas ficam dúvidas: mas pastor, será que eu não vou ter vontade? Porque se eu me entregar, porque eu tenho aquelas coisinhas que eu gosto de fazer, tem aquelas coisas que eu... Ai. Pode contar uma coisa? Eu sou casado há 8 anos com a mesma mulher. Eu não traio ela, não. Eu não abro mão. E eu vou dizer por que eu não traio ela. É porque eu tenho medo dela? Um pouco, mas... é porque ela me ameaça? Mas tem um fator principal aí. Ela tá aí, né? Tá dando uma mamar pro João. Me perdoa, amor. Olha só. Não, sério. Vou dizer por que não traio ela. Porque eu amo ela. Primeiro fator. Segundo, porque eu me lembro da minha esposa quando a gente foi morar dentro de uma kitnet. Porque eu lembro da minha esposa quando casou comigo, mesmo sabendo que nenhum carro eu tinha. Porque eu me lembro da minha esposa indo para uma lua de mel e guardando R$300 dentro de uma gaveta, para que o dia que a gente voltasse da lua de mel eu tivesse dinheiro para comprar comida. Porque eu lembro da minha esposa toda linda, arrumada, quase formando direito, indo pregar comigo numa cidade próxima, queimando o limpador do nosso para-brisa, ela toda linda, arrumada, com o guarda-chuva para fora, tirando a água do vidro para que eu pudesse enxergar a pista. Eu me lembro da minha esposa contando moeda comigo dentro do carro, tentando pensar se isso daria para a gente viver no dia seguinte. Eu me lembro da minha esposa quando ninguém queria ela quis. Então, meu lindo, não tenho falta de nada. E tudo o que eu preciso, eu tive com ela desde o início. Posso dizer uma coisa? Cristo me amou primeiro. Mesmo quando eu ainda era um pecador, estava sujo até o pescoço. E a Bíblia diz: Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Enquanto ninguém investiu, Ele investiu. Enquanto ninguém acreditou, Ele acreditou. Enquanto todo mundo se afastou de nós, Ele caminhou até a gente, estendeu a mão, tocou e disse: quero ser limpo. Enquanto todo mundo se afasta do doente, Ele se aproxima para curar. Ou seja, Ele é tudo aquilo que eu preciso, e em Cristo eu não tenho falta de nada. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Só para pensar que você é uma ovelha e no pasto você come, mas em Cristo, quando você está no pasto, você descansa, porque Ele é suficiente para alimentar tudo aquilo que você precisa para viver. Em Cristo você tem todas as coisas, só que só você tem essa convicção quando aquilo que é uma teologia ou uma pregação se torna a realidade da sua história. Então o convite do Evangelho é: vem. Enquanto o convite
do mundo, para não colocar a culpa no capeta, é o passado. Tem gente que está até hoje querendo viver a presença de Deus, a vontade de Deus, mas ainda é refém do passado. Ainda é a mesma pessoa, ainda está preso nos mesmos julgos, ainda não consegue desvincular, meu lindo. Enquanto você estiver preso com as coisas no leprosário e aquilo importar para você, a sua vida será uma imunidade prejudicada. Você vai ficar doente toda hora. Agora, quando você mergulha, lembra que as águas são purificadoras. A presença de Deus transforma, a presença de Deus liberta, a presença de Deus muda para sempre. Por isso que o convite é: mergulha. Sabe, essa é a mensagem que a minha geração precisa entender logo. Ai, que lindo o evangelho que o pastor Dênio prega. Viva! Ai, que lindo, meu Deus, aquele pastor bonitinho que teve aqui ontem, pastor Vitor, né? Prega tão bem. Viva o que está sendo pregado, que a sua vida vai mudar para sempre. Mergulha naquilo que Deus tem colocado para nós nessa geração. Irmão, a gente está ouvindo que Ele amou. Então começa a viver esse amor de maneira intensa na sua vida. Começa a crer, começa a agir como filho. Você vai ver, vai mudar tudo para sempre. Agora, para terminar, se o leproso não pode voltar para o leprosário, para onde ele vai? Para onde Jesus ordenou. Aqui ele vai para a sinagoga. Ok. Como eu não posso dizer mais sobre o leproso, porque eu não sei o que aconteceu depois, se ele voltou ou se ele foi, deixa eu te contar a realidade da nossa vida. Veja, vai chegar um dia que a gente vai ter que voltar para o leprosário. Eu quero que você grave isso. Vai chegar uma hora que a gente vai ter que voltar para o leprosário. Só que no dia que a gente voltar para o leprosário não se tratará das suas mudanças, das suas coisas. O leprosário se trata das pessoas que ficaram lá perdendo tudo. Agora, com todo respeito, tenha time. Saiba a hora de voltar. Porque se você volta com a imunidade baixa, você fica doente de novo. Luca, não é todo mundo que pode entrar dentro de um festival, sabia? Não é todo mundo. A gente tem que entender isso. Não é todo mundo que pode entrar no festival. Vai ter nego que vai entrar no festival dizendo Jesus te ama, saindo dizendo aqui, tô nem aí. Porque não é todo mundo que está preparado. E eu quero que você entenda, maturidade é o que te dá acesso a algumas coisas que são distintas. Por exemplo, eu sei se eu estou preparado para ir num festival desse. Já, né, não dá, né? Isso aqui. Irmão, eu nunca usei droga na vida. Imagine eu que besta lá no meio aqui. O que vocês estão fazendo aí? Irmão, a única vez que eu fui tentar usar droga na vida, eu era muito crente, meu irmão. Eu era desviado, mas muito crente. Sabe um desviado crente? Um desviado temente, morri de medo. Aí um amigo me falou assim: fuma maconha aí, irmão. Eu falei: eu vou fumar. Porque eu sou descolado, top. Coloquei o cigarro na boca, apagou. Falei: Deus apagou, não quero mais. Nunca mais, irmão. O cara olhou pra mim e disse: o quê? Eu falei: nada não, esquece. Uma vez comprei uma carteira de cigarro. Falei: vou fumar. Fumei 2, tosse, quase morri. Falei: Deus vai me matar se eu continuar fumando. Peguei a carteira de cigarro, joguei dentro do vaso do cara. Não podia ter entupido o vaso, podia ter apanhado deles depois. Mas é que não serve, acho que já estava impregnado demais. Sabe, Deus não deixava, mas Deus já estava assim: pai, você é trouxa, rapaz, para, você vai ser pregador? Besta, quem vai fumar maconha? Doido. Esse é o bom do evangelho. O evangelho te faz passar vergonha também. Você vou viver o evangelho. Você é muito ruim para pecar, irmão. Você não serve para isso. Eu quero dizer para você, meu lindo, você não serve para as coisas do mundo. Você foi comprado com sangue precioso. Deus tem algo muito melhor para você. Deus é perfeito para aquilo. Você nem gostou, eu vou continuar. Então, bom, só terminar. O leproso vai ter um dia que vai ter que voltar para o leprosário. Pergunta então: quando devo voltar? Quando a sua imunidade estiver alta. Quando você se parecer mais com Jesus do que do leprosário que você saiu. E aí o dia que você volta é maravilhoso, irmão. Eu quero que você viva isso, pelo amor de Jesus. Eu quero que você viva isso, pelo amor de Jesus. É o dia mais extraordinário da sua vida. Você volta no leprosário.
E aqui agora, irmão, é você que toca no leproso. É você que caminha até o leproso. É você sendo a cópia daquilo que Jesus é, caminhando até o leproso, caminhando para quem ninguém caminha, amando quem ninguém ama, abraçando quem ninguém abraça, investindo em quem ninguém investe, tocando em quem ninguém toca. Aí você toca no leproso, só que dessa vez você permanece quem você é, mas o leproso é curado. Mas posso te dizer uma coisa, meu lindo, eu creio que Jesus vai usar você para curar as pessoas, mas antes Jesus precisa terminar de curar você.